think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Episódio de hoje. E aí pessoal, beleza? Bora para nossa aula 3 da semana 11. Essa última aulinha dessa penúltima semana. Vamos falar cinemática e dinâmica. Na verdade aqui a gente vai falar dinâmica só, não é bem dinâmica, a gente vai discutir partícula livre. Nós vamos fazer toda a construção da ação da partícula livre no contexto relativístico. Então basicamente é isso. A gente vai fazer, montar a ação, dar um argumento que eu acho muito bonito, o argumento do Landau, obviamente. E depois a gente vai derivar a equação do movimento, mostrar que dessa ação você tira que a partícula livre e a velocidade é constante. Então a gente vai fazer de dois jeitos. Um parametrizando a evolução no espaço utilizando o relógio do observador, e outro, que esse aqui chama não covariante, e outro de forma covariante, que é parametrizando o espaço e o tempo em termos do outro parâmetro. Né? No caso aqui, o tempo próprio, né? O tempo de quem está sendo observado, o tempo da partícula livre. Então vamos embora. Então, ok, né? Assim, a gente já sabe a resposta. A gente sabe que a partícula livre, observada por um referencial inercial, essa partícula livre também é um referencial inercial, né? Então ela se move com um movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Agora, assim, precisa de uma ação para dar isso. Né? Aí fala, ok, né? Só que a ação, ela não é qualquer coisa. Assim, né? Para o movimento físico, ela tem que dar um mínimo, e no caso a ação é um escalar. Né? Então toda aquela coisa que a gente discutiu de coisa e tal, de tensor, contrair e tal, isso tudo vai entrar aqui. Né? A ação tem que ser a mesma para todo referencial inercial. Né? Então vamos tentar construir. Vamos dar uma olhada no tempo próprio. Por quê? Porque o tempo próprio é um escalar. Né? Sabe, o tempo de quem está sendo observado. Então quer dizer assim, e vamos dar uma olhada aqui, até bom, depois eu comento no final. Tem uma observação aqui. Então quer dizer assim, você vai observar esse cara por um referencial inercial. Então, e esse tempo próprio, ele não tem nada a ver com quem está observando, ele é a propriedade que está sendo observado. Então existe um referencial particular, que é o referencial, digamos, comóvel. Né? É um referencial aqui realmente que ele está do lado do corpo livre com a mesma velocidade dele. Então para ele, esse corpo livre está parado. Né? Então a trajetória física aqui, x igual a 0, para todo t. Então aqui no espaço-tempo, a trajetória para esse referencial inercial, digamos que começou T1 aqui, T2 aqui. A trajetória é essa, né? Essa linha aqui para cima, porque ele está parado aqui, digamos, na origem. Então o tempo próprio, obviamente, aqui é a diferença aqui de tempo, né? Porque o tempo do observador é o tempo próprio, né? Que os dois um está parado do lado do outro. Então o delta tal físico, quase um ktal, é o T2 menos T1, o delta t. Agora, por que eu fiz isso? Porque essa é a trajetória física. Né? Quando eu pegar o princípio de minimação, a trajetória física tem que minimizar aquela ação. Né? Então, vamos pegar uma outra trajetória, então, uma trajetória que não é física. Né? E vamos ver qual é a diferença, o que aconteceria, para a gente tentar achar um mínimo. Então, se a trajetória não for, mas ela sai do mesmo ponto, chega no mesmo ponto. Né? Sai do mesmo ponto do espaço-tempo, chega no mesmo ponto do espaço-tempo. Mas ela não fica parada. Então para aquele mesmo referencial, né, vamos supor que a vez está parada, ela está fazendo um movimento qualquer, e esse movimento, obviamente, não é físico, porque repara que
Se ele não ficou aqui parado, se ele foi aqui, a velocidade dele aumentou, depois a velocidade dele diminuiu. Né? Ele vai e volta, né? Porque ele começa em x igual a 0 e termina em x igual a 0. E vai ter um x máximo aqui. Então ele tem que ter aceleração. Então esse resultado aqui não é uma trajetória não física. Né? Mas para essa trajetória não física, você dá uma função qualquer, né? Um x de t, então você deriva, você vai ter um v de t. Vamos assumir que esse v é menor que a velocidade da luz, né? Então, o tempo próprio, voltou àquela questão da outra semana. O d tal é essa raiz aqui dt. Né? D tal seria o tempo próprio para a partícula fazer essa trajetória não física. Né? E esse ΔT aqui, T1, T2, é o mesmo da outra conta, né? Porque aqui é o mesmo referencial, aqui T2, T1. Mas é para que você faça a trajetória aqui não física, como tem essa raiz aqui, esse cara é menor que 1, necessariamente o resultado dessa integral é menor que a diferença aqui do T2 menos T1, né? que é a diferença de tempo física. Né? Então, olha que você encontrou uma desigualdade. Né? Então, na verdade, o tempo físico que a trajetória faz, se você compara qualquer outra trajetória que sai do mesmo lugar e chega no mesmo lugar, e faz qualquer trajetória que você invente, o tempo que essa trajetória que você inventou, ela é menor. Isso é estranho. Né? Então, você pode ver, a única coisa que eu estou assumindo aqui é que ao longo de toda a trajetória a velocidade é menor que a da luz. Né? Então, se a trajetória não for essa, é mais rápido. Aqui é um negócio meio confuso, né? Mas, digamos assim, o cara que gasta mais tempo para sair daqui até aqui é não fazer nada, né? É ficar parado. Qualquer outra coisa vai gastar muito tempo. Se você for olhar em termos de conta, dá para entender. E para que a velocidade é bem próxima da luz, vai ficar quase 45. Depois ele rebate aqui e volta 45. Né? Então esse cara daqui vai ser quase 1, que vai ser quase 0. Né? A trajetória vai ser quase uma trajetória tipo luz, né? Um feixe de luz. Então um feixe de luz aqui é 0. Exato. Então realmente dá para fazer esse delta tal aqui no caso ser muito pequeno, se essa velocidade for bem próxima da luz. Então realmente a trajetória física é a mais lenta de todas. Né? Então aqui, então a gente tem uma coisa. Então de todas as trajetórias, a trajetória física para a partícula livre é a que gasta o maior tempo. Né? Curioso isso. É mesmo, é? Mas a gente quer uma ação. A ação tem que ser uma coisa que para a trajetória física dê o menor resultado, não maior. Né? Mas aqui é fácil. Né? É só multiplicar por um sinal de menos. Né? Então se esse cara daqui para a trajetória física é o máximo, né? Se você inverte a função, isso aqui é o mínimo. Tem ideia aqui. Mas isso é bom comentar porque é muito comum as pessoas ficarem assim, a ação que eu vou definir aqui como se fosse um princípio de Fermat, né? A trajetória da partícula vai ser a que gasta menos tempo. Burro! Né? Tipo de ótica geométrica. Mas aqui na verdade não, aqui gasta maior tempo. Né? No final dá no mesmo, né? Mas tem um sinal de diferença. Só que aqui, por que eu estou botando proporcional? Porque tal, né, isso aqui é tempo. A ação tem dimensão de energia vezes tempo. Então precisa de uma coisa que tem dimensão de energia aqui. Como a partícula aqui é um caso relativístico, você tem a velocidade da luz e a partícula tem massa m. Então mc quadrado tem dimensão de energia. Então a ação tem que ser mc quadrado, a integral do tempo próprio e alguma constante. Aí isso daqui, análise dimensional, não dá para determinar essa constante. Né? Você pode fixar. Eu preferia assim, né? Fixar, definir a massa assim, né? Como esse cara é igual a 1, por exemplo. Mas esse cara tem que ser positivo, né? Porque aqui tem que ser negativo. Né? Mas a gente pode fazer, tipo, o que os livros fazem, o Landau faz assim, né? É comparar com o limite não relativístico. Né? Então já vou fazer isso já. Mas só antes, escrever, aqui está escrito, em termos de tempo próprio, que não tem relação com quem está observando. Mas a gente pode descrever isso em termos de um observador específico. Né? Então, parametrizando a curva em termos do tempo daquele observador, né? Em termos de t. Então, aquele d tal eu posso escrever como d tal dt e dt. Né? E d tal dt, que é um sobre gama essa raiz. Né? Então, volta lá, né? Então, aqui ficou, o d tal ficou esse cara dt. Então, aqui está a ação. Aí virou um problema de mecânica normal, você pode fazer assim. Né? Só que a Lagrangiana é raiz aqui, tem v quadrado e tal, ficou um pouco diferente do que a gente está acostumado. E agora aqui, dá para a gente olhar o limite não relativístico, que formalmente jogar C para o infinito. Então você pega C muito grande, é 1 menos x na raiz, né, é 1 menos meio de x. Então isso aqui fica 1 menos meio desse cara, né, então aqui. O próximo termo vai ter esse cara ao quadrado, então vai ter C à quarta. Quando você passa o C quadrado aqui para dentro, aqui corta, e aqui vai ficar 1 sobre C quadrado. Né. Aqui ficou uma constante,
Eu falo assim, se jogar C para infinito, esse cara vai para infinito, beleza. Mas isso aqui é constante, então não interessa para a equação do movimento. O que interessa é esse termo daqui. Quando você joga C para infinito é que some, e esse termo não tem C. Então esse aqui é o limite no relativístico. Então é energia cinética, não relativístico. Então para que dê energia cinética certinho, aqui tem que ser, então esse aqui é constante, e aqui tem que ser 1 meio de mv quadrado. Então isso fixa esse alfa igual a 1. Agora não tem mais por onde correr. Então a ação de forma covariante, eu posso escrever assim, e forma não covariante assim. Eu botei aqui alfa igual a 1. Claro que se você bota aqui de tal, não faz muito sentido o que você vai extremizar. Você precisa de uma trajetória, você precisa de x, x, x0, 1, 2, 3. Mas esse cara aqui, você sabe o que ele é, Ele é que na verdade ele é C, ele é 1 sobre C, raiz de 10 quadrado, ou de menos 10 quadrado no sinal que eu estou escolhendo. Então aqui isso cortou um C, ficou essa raiz daqui. Então essa aqui é a forma não covariante, e essa aqui é a forma covariante. Beleza, está aqui certinho. Então aqui covariante, aqui não covariante. Então vamos fazer a equação do movimento. Vamos começar com a não covariante, que é mais usual para a gente. A outra a gente faz depois do intervalo. Então esse aqui é um problema de mecânica banal. Talvez você até tenha visto no seu curso de mecânica analítica, essa ação daqui. Mas ok, Então você tem integral aqui dt de um cara, esse cara aqui é lagrangiano. Em geral isso aqui seria uma função de v e x, aqui é a função só de v. Equação de Euler-Lagrange, equação do movimento, então é ddt, aqui do momento, menos o gradiente de L. Então o momento que dl dv. Eu boto v aqui, não tem problema. Isso aqui é o gradiente com relação a v. Aqui é o gradiente com relação a x. Não tem x, esse cara é zero. Del L deu v, ou que ponto, que você já está acostumado em mecânica, é a definição do momento. Então aqui você deriva esse cara com relação a v, aqui tem menos mc quadrado, derivou, que vai cair meio, aqui botei menos mc quadrado, caiu meio, essa raiz caiu, vai derivar aqui dentro, vai cair um 2, que menos, 2v c quadrado. O c vai cortar, 2 vai cortar, o menos vai cortar, e ficou, então, mv com a raiz embaixo. Essa é a definição do momento relativístico. Porque derivada da Lagrangiana com relação à velocidade é a definição de momento. Então o momento não é exatamente mv, é mv essa raiz. C vai para o infinito, virou mv. A equação do movimento, obviamente, aqui, se você volta, é a derivada desse cara igual a zero. Então o momento é constante, essa é a conclusão. E que isso aqui parece que não é tão trivial, mas aqui é verdade. Porque você falar aqui, digamos, que esse cara é constante, para que não é direto falar que Vx, Vy, Vz é constante, porque tem essa raiz embaixo, derivada isso aqui, tudo seria constante. Mas como as três componentes são constantes, é fácil ver que cada um tem que ser, que ele tudo tem que ser constante. Quer dizer assim, vamos supor que você tem uma força só na direção x, aí vai dar a equação, aqui é uma equação vetorial. Então quando você botar a componente x aqui, vai ter uma força. Quando você botar y e z, aqui vai dar zero. Mas isso não quer dizer que a velocidade em y e z é zero. Na verdade, esse mvy e mvz, com essa raiz aqui é zero. Ih, tocando no telefone, calma aí. Estão cortando. Voltei aqui do telefone. Estamos vendo como é que vai ser a volta para o próximo semestre. Não sei. Então tá aí o seu momento relativístico. Então aqui já, beleza, Então isso aqui, a velocidade é constante quando os três componentes aqui dão zero. E aqui para acabar, vamos falar do Hamiltoniano, a energia.